diz assim no estudo: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda o que? A verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, ele prometeu o Espírito Santo para os que nele crescem. O Espírito Santo, que é o próprio fogo de Deus dentro de nós, ele nos guia à verdade. Ele nos guia para aquilo a qual Deus ele quer fazer em nossa vida. Quando não temos o Espírito de Deus, não temos direção para nada. Ficamos nesse mundo desorientados. Alcançamos alguma coisa? Pode alcançar. Alcança alguns bens materiais? Pode alcançar. Alcança a cura? Pode alcançar. Encontra milagres? Recebe milagres? Pode receber. Mas tudo isso passa se você não entender que acima de tudo é você entregar a vida para Deus, para que você receba o Espírito Santo e Ele guie o seu caminho, para que você não coloque os seus pés em falso na sua caminhada com Deus. Ele é que guia, Ele é que orienta. E você quer ver um exemplo melhor que está aqui, para melhor ilustrar isso? Veja o que aconteceu no deserto depois que o povo saiu do Egito e seguiu a terra prometida. Vou colocar para você assistir aqui. Preste atenção. adiante deles, de dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca. Isso quer dizer o quê? Que Deus nunca abandona. Por mais que o povo fosse difícil, duro, por mais que o povo fosse rebelde, mas Deus nunca o quê? O abandonou. Eles que na caminhada para chegar à terra prometida ficaram pelo deserto, passaram 40 anos, mas não viram o próprio Deus através de uma coluna de nuvem de dia e de uma coluna de fogo à noite.
Deus. Deve ter sido algo extraordinário, magnífico, ver aquela cena se concretizar aos nossos próprios olhos. Ninguém estava lá para ver, mas está o quê? Escrito. E não precisamos estar lá para poder crer. Está escrito, e eu creio no que está escrito, que é a palavra de Deus, que não pode ser mudada, revogada. Você pode questionar a palavra do pastor, de quem quer que seja, mas jamais pode questionar a palavra de quem? A palavra de Deus. Está escrito. Deus nunca o deixaram, nunca o abandonou, nunca, em hipótese alguma, mas no decorrer da caminhada, eles foram abandonando a Deus e ficando por onde? Pelo caminho, em busca de uma terra que Deus prometeu, que daquela multidão, 3 milhões de pessoas, 2 entraram. Daquela geração que saíram do Egito, 2 entraram. 3 milhões para 2 pessoas o quê? Entrarem da primeira geração lá atrás, que saíram do Egito. Apenas Josué e Caleb tiveram acesso a entrar na terra prometida. Por quê? Porque o povo foi se perdendo. Aqueles que saíram do Egito, que viu os milagres, viu as 10 pragas, viu o poder de Deus, viu o mar se abrir, viu Deus na coluna de manhã, na nuvem, e viu Deus como fogo na coluna à noite, não saía de perto do povo dele, guiando, orientando e mostrando o caminho para ser seguido, porque Deus nunca abandona a ninguém. O ser humano se abandona. Ele estava em busca de uma terra nesse mundo, que hoje está lá, mas apenas 2 daquela geração toda, de 3 milhões entraram. Você acha que é fácil também então o reino dos céus? Se eles lutando para ter um reino nesse mundo, para ter um local, a terra prometida deles, 2 da geração que saiu do Egito entraram. Claro, entrou mais gente, uma falta da primeira geração que saiu do Egito, 2 entraram. Decorrer da caminhada disseram: é melhor tivéssemos voltado para o Egito, lá tinha comida em abundância. Não comiam nada, estavam delirando. Era escravo, e escravo não tinha direito a nada, a comida era uma lavagem. Mas no deserto estava delirando, era voltado para o Egito, lá tinha comida em abundância. Melhor então é morrer aqui então nesse deserto. E Deus ouviu as lamentações, as murmurações do povo e disse: Moisés, eu ouvi a voz desse povo. Então fala para ele, da maneira que eles falaram, assim irá acontecer. E morreram aonde? No deserto, pela própria boca que eles o quê? Confessaram. Vigie o que sai da sua boca, vigie as palavras de derrota que pode sair de dentro de você, porque elas podem se cumprir se você não vigiar. Vamos lá.